Graças e paz, amém? Abra sua Bíblia, aproveita que você está de pé. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10, verso 19. Esse ano de 2023, a nossa CBPaz está com o tema permanecendo na fé e andando em unidade. Amém, Lívia? É esse tema, permanecendo na fé e andando em unidade. Nós vamos discorrer um pouco sobre esse tema. O título dessa mensagem é Um Convite à Perseverança. Um convite à perseverança. Eu vou ler na NVI, o pessoal que está aí na Bíblia, aí em cima. Hebreus capítulo 10, verso 19, diz assim: Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Pula lá para o verso 39, diz assim, Hebreus 10, verso 39, Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos repetir esse último verso, ali no telão? 1, 2, 3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Tem a NVI aí? A NVI é diferentona. Vocês conseguem colocar aí? Se não for, daqui a pouco a gente vê. Essa daí é Almeida, corrigida. Na NVI assim, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse dia, pela tua graça, pelo teu amor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, porque o Senhor tem sido fiel para conosco, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor fale conosco nesse dia, que o Senhor fale grandemente ao nosso coração, para que a gente saia daqui ainda mais cheio da tua presença e da tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Graças e paz, primeiro culto de 2023. E eu estava, esses dias, né? A gente está lendo a Bíblia todos juntos, amém? Tá legal lá, a Cris assumiu o grupo lá. Ano passado eu não consegui ler a Bíblia toda, falei para vocês, né? Acontece na vida, de vez em quando a gente não dá conta de tudo, né? Parece que a gente quer dar conta do mundo, aí não deu conta, mas a gente está firme. E eu estava pensando esses dias no tema que foi falado aqui na virada de ano, que foi nos trazido. E início de ano é uma ótima oportunidade para a gente replanejar os nossos caminhos. Eu insisto em dizer, eu terminei o ano passado convidando vocês a fazer uma resolução. A resolução da singularidade de Jesus na vida das nossas vidas. Jesus ser o primeiro. Jesus ser o que Thaís falou aqui, o primeiro na nossa vida. Que os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos corações estejam colocados em Cristo Jesus. E início de ano é uma ótima oportunidade para nós refletirmos sobre o caminho que a gente quer tomar, para retomar planos, para retomar estratégias, porque é um ciclo. E o ser humano, ele trabalha dentro de cronos, que é tempo, ciclos. Deus é kairos, né? 1000 anos para Deus é igual a um dia para Deus é igual a 1000 anos. Deus não tem muito esses parâmetros que nós seres humanos temos, mas nós temos assim, né? Eu estou vivendo a fase que eu virei tio da jardinagem, né? Aí eu planto lá uma flor, né? Sei lá, uma vegetação, e é engraçado, quando você pega a planta novinha, Lívia, você que é bióloga, né? Quando ela é novinha, ela é muito mais fácil pegar na terra. Aí você não pula etapas, você começa a aguar ela todo dia, coloca lá o substrato orgânico, cuida das pragas. Se você tiver paciência, daqui a uns anos ela vai estar bem grandona.
estive na casa do Tatão ontem, e aí eu estava vendo, fui lá, vi o jardim dele, falei, que jardim bonito, Tatão. Só que eu sempre fui na casa do Tatão, nunca reparei o jardim dele, que é bonito. E eu lembro quando não tinha jardim. Anos atrás, que eu ia lá, eu lembro que não tinha jardim. Eu fui dessa vez, falei, caramba, Tatão, que coisa maravilhosa. Porque eu estou reparando agora, né? E eu fiquei pensando, e falei com ele assim, só quem cuida sabe o trabalho que dá. Tem gente que quer pular etapa. Vai lá e compra uma palmeira já grandona, que demora uns 15 anos para ela crescer, ele compra e planta. A probabilidade dessa palmeira rejeitar o solo é muito maior que a palmeira pequenininha, que você vai ter que regar, ter paciência. Então, nós somos por ciclo. A vida, ela funciona por ciclos. E quando você vê o jardim florido, você fica pensando, nossa, que belo. Só que é muito belo para quem sabe o trabalho que é cuidar. Repito, sempre fui no Tatão, nunca reparei que o jardim dele tem variadas flores, variadas bromélias, variados pinheiros. Eu fui lá ontem e fiquei reparando, fiquei conversando com ele de planta. E ele não deu muita ideia não, porque é a Edna que cuida. Mas plantas diferentes, assim, porque você começa a entender quando você começa a dar valor e cuidar daquilo. Então, o ser humano, ele é de ciclos. O ser humano, o planeta Terra, ele funciona assim. E há um novo ciclo para nós seguirmos. 2023 vai se encerrar, né? Talvez eu vi uma frase hoje que eu fiquei até impactado. A pessoa fez uma pergunta: será que você está vivendo, nos últimos 5 anos, você viveu 5 anos, ou nós vivemos 5 repetidos anos? Ou nós evoluímos? Será que todo ano, abre ano, fecha ano, nós não evoluímos em nada, nós continuamos as mesmas pessoas, ou nós de fato estamos crescendo? E principalmente aqui, crescendo no caminho da fé, fortalecidos pela fé. E eu quero, nessa mensagem de hoje, falar um pouco de um convite à perseverança. Nós estamos em início de ano e nós precisamos entender o que Jesus requer de nós, o ano todo, em tempo, fora de tempo. Jesus, Deus é Kairos, não faz sentido, mas para nós seres humanos é fase de organizarmos a mente, é fase de pré-temporada, não é? A gente está em pré-temporada. Você tem a oportunidade ainda de sentar. Esses dias eu estava fazendo lá as minhas resoluções, e eu separei em resoluções espirituais, intelectuais, físicas. A física eu até compartilhei lá com todo mundo, porque vou cumprir, né? Vou fazer uma maratona e vou treinar 280 dias. Ah, mas você continua gordinho. Eu não estou nem aí, estou comendo, né? Tem que parar de comer, mas estou treinando. Então assim, mas tem coisas que são muito pessoais com Deus, que você faz, deixa quietinho lá e vê final de ano o que você faz, se você conseguiu ou não. Porque você pode batalhar por isso. E eu quero hoje convidar você a ter as suas resoluções e perseverar nelas, se planejar para isso e cuidar disso no seu coração. Eu quero começar essa mensagem lá em 1 Pedro, capítulo 4. O escritor aos Hebreus nos convida, como cantamos aqui hoje, a um novo e vivo caminho, né? Ele está nos convidando a esse novo e vivo caminho. Um caminho de Cristo, um caminho novo, um caminho que vai trazer para mim e para você alívio, porque nós estamos vivendo sobre a graça. Se antes nós vivíamos com Jesus no sentido de buscá-lo para obter recompensa, o novo e vivo caminho não tem essa linearidade. O novo caminho é entender que Jesus está sobre nós, seja na dor, seja no sofrimento, seja na conquista, seja em qualquer que seja o momento, Deus está conosco. Seja você conseguindo alcançar os seus objetivos, seja você não conseguindo alcançar os seus objetivos. Muitas pessoas acham que o fato de ser perseverante é nós sermos constantes só quando as coisas estão bem, início de ano, que todo mundo está ali firme no propósito. E quando as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, da maneira que a gente planeja, da maneira que você concebeu sua vida. E quando você se depara com situações que você não planejou, o convite à perseverança, ele continua. A perseverança de entender que o caminho com Jesus não é linear. Ofertei, recebi 100 vezes. Venho à igreja, tenho saúde plena. Oro 30 minutos, tenho bênçãos inevitáveis.
Isso acontece na Disney. Isso acontece em algumas cabeças por aí. Mas com Jesus não funciona muito assim não. Não é linearidade. A perseverança que eu quero te convidar é entender o que Jesus quer para nós. Primeiro, colocar Ele no centro da nossa vida. E colocar Jesus no centro da nossa vida é nos colocarmos no centro da vontade dEle. E a vontade dEle, muitas vezes, não é a nossa. Não é linear, não é cronos. Talvez tem coisas que você está vivendo hoje que você não planejou. Isso é graça. Se nós rascunharmos a vida e olharmos para Jesus, entregarmos esse rascunho para Ele, e Ele cumprir todos esses rascunhos, porque nós obedecemos determinados parâmetros, o sacrifício dele foi em vão. O sacrifício dele não faz sentido nenhum. Jesus, Ele quer que nós entendamos que Ele é o nosso autor, consumador da nossa fé. E por isso eu preciso perseverar nele. Se existe algo que eu preciso perseverar, além das suas resoluções, eu tenho as minhas guardadas no meu coração. Tem resoluções que eu vou alcançar, tem outras que eu não vou alcançar. Mas existe uma coisa que está no centro do meu coração, no centro da minha família, e que deve estar no centro da sua vida, é servir a Jesus, ser perseverante em Jesus. Mesmo quando o seu coração esteja vacilante, continue perseverando em Jesus. Continue perseverando, crendo que Ele vai fazer. 1 Pedro capítulo 4, verso 1 e diante, ele diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo, rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Lá no verso 6 diz: por isso mesmo, o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Nós precisamos primeiro entender a razão do sofrimento sobre as nossas vidas. O sofrimento, ele vem, em nossa cultura ocidental, ela não é muito favorável ao sofrimento, não é? A nossa cultura ocidental, ela faz da gente ser frágil demais, ela faz da gente ser muito indisposto à dor. Quem quer passar por dor? Eu falo sempre aqui, quem quer acordar 4 horas, 5 horas da manhã para treinar, ficar lá, fazer tudo? Quem quer passar horas a fio estudando, dedicando a coisa? A gente quer já o resultado. A gente é aculturado nessa versão de evitar dor. Tem pessoas, homens, né, da outra geração anterior a mim, eu falo: pai, preciso ir no médico, cara. Ele falou: não, eu não sinto isso não. Se eu for no médico, ele vai arrumar dor para mim, vai arrumar doença para mim. A gente chega nesse estágio de evitar dor, porque se fizer um exame, pode descobrir alguma coisa que está falha. Aí morre cedo, né? Não sabe por quê. Ah não, Deus mandou morrer cedo. Não, ele foi, né, não cuidou da vida, foi inconsequente. Só que nós queremos evitar todo o tempo. Por exemplo, tem gente que está vivendo uma fase de tristeza, uma fase de depressão, e ele acha que aquilo não é para ele. Ele acha que não faz sentido. Ele vem à igreja, paga penitência, falta pouco bater em si mesmo, porque aquilo não é para ele. Crente não passa por essas coisas. Nós evitamos isso. Nós queremos, não sabemos lidar com o sofrimento. Não é? Quem aqui visita um velório e sabe lidar com isso? Já percebeu como é que funcionam os velórios? Isso sempre me intrigou. Eu não sei lidar com velório, né? Eu acho que a maioria das pessoas também não, porque você chega lá, está todo mundo rindo. Faz sentido? Chega no velório, todo mundo rindo. Aí está a pessoa lá, o parente, né? Eu não perdi parente recentemente. Aí está lá o parente, está todo mundo rindo, batendo papo, conversando outras coisas meio assim. Aí chega no momento, passa lá, vai lá no caixão, dá uma olhadinha, volta.
Não é assim? Quando não é crente, está bebendo a cachaça. Aí vira a madrugada que uma galera vai embora, a turma fica ali batendo papo. A gente pensa assim, não, vamos tirar o foco deles. Não, gente. Quando as pessoas vão embora, quando o morto vem enterrado, quando a coisa vem, a dor vem. Mas nós que não fazemos parte daquele processo, somos amigos, nós não sabemos lidar com isso. E muitas vezes nós, por não formação, a gente começa a criar cascos na nossa vida emocional, cascos na nossa vida espiritual, por não saber lidar com o sofrimento e com a dor. Porque às vezes a gente pensa assim, não, essa luta não é para mim. Eu rejeito essa luta em nome de Jesus. Minha avó falava assim, está amarrado em nome de Jesus. Mas na verdade, muitas vezes essa luta, esse sofrimento, essa fase que você está vivendo, Deus está querendo te ensinar para que você passe por isso lá na frente e persevere mais nele. Mas eu estou há 20 anos nessa dor. Há dores que elas vêm e elas ficam, mas o nome de Jesus, ele precisa ser glorificado. Há dores que ficam na nossa pele, há dores que ficam na nossa família, há dores que ficam presas dentro de nós, e nós precisamos aprender a lidar com isso, suportando essa dor, porque Cristo foi nosso exemplo. O Vivo Caminho nos mostra que essa linearidade da vida, muitas vezes ela não vai acontecer. O que vai acontecer é que eu preciso perseverar, mesmo a vida não sendo linear. Mesmo você vindo à igreja, mesmo você orando, mesmo você sofrendo, mesmo você se entregando, você vai ter lutas, você vai ter dificuldades, você vai ter lutas consigo mesmo, porque isso faz parte do amadurecimento do ser humano, principalmente dos nós cristãos. Cristo, ele utiliza para isso, lá no livro de Pedro, 1 Pedro capítulo 4, na carta, ele vai dizer, no 4 coisas. Primeiro, do verso 1 a 6, ele vai dizer uma vida, uma plena, um apelo a uma vida de pureza. Depois ele vai falar um pouco do fim. Depois ele vai trazer a responsabilidade do cristão como dispenseiro da multiforme graça de Deus. E por fim, lá do verso 12 ao 19, ele vai dizer um conselho a suportar com paciência os sofrimentos da vida presente, lembrando-nos sempre do exemplo de Cristo. Para eu ser constante, para eu perseverar, eu tenho que entender que o sofrimento é uma metodologia de Deus para tratar comigo e com você. Se você não quiser colocar Deus, eu vou te dizer que o sofrimento é a metodologia da vida para tratar com você. Ou você aprende a lidar com o sofrimento, ou eu aprendo a lidar com o sofrimento, ou eu vou lamentar todos os dias da minha vida, porque ninguém está 100% satisfeito. A linearidade da vida é o que é? Você nasce, certo? Aí você quer ter uma família linda, e muitas vezes as pessoas não têm. Às vezes você é abandonado pela sua família. Às vezes você é abandonado pelos amigos. Às vezes você é abandonado. Você vive. Mas a linearidade da vida. Eu nasço. Então beleza, nasci. Vou crescer numa família que vai cuidar de mim. Vou para a escola. Vou ter pais que cuidam de mim, que me ensinam valores. Vou aprender lá as matérias. Vou fazer a escolinha. Depois vou fazer o pré, a escola fundamental, vou fazer o ensino médio, né? Vou ter os problemas da adolescência, aí vou pular a fase da adolescência, vou para ensino médio, né? Cheguei no ensino médio, agora tem uma barreira na minha vida, porque eu vou ter que fazer vestibular, eu vou ter que ir para a universidade, blá, 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 blá. Se eu não for para a universidade, eu vou trabalhar, eu vou fazer um ensino técnico, depois eu cheguei um momento que eu vou me casar, eu vou ter uma bela de uma profissão, eu vou ter uma vida de família doriana. E aí, você vai morrer, vai vir para a igreja ou não, vai ver jogo de futebol, vai ficar barrigudo, vai lutar contra a barriga, e tem hora que você engorda, tem hora que você emagrece, tem gente que tem um metabolismo de menino de 5 anos, nunca vai engordar, mas tem uma turma que vai passar por isso, vai chegar aos 30, 40 anos, você vai estar lá, com a sua vidinha, com dinheirinho no banco, com isso, com aquilo assado, com a sua família, seus filhos crescendo, depois você vai levar a menina à escola, isso é a linearidade da vida até morrer. Eu quero te dizer que o plano de Jesus não é isso para nós. O plano de Jesus é que eu exalte a Ele em todas as fases que eu viver. Tem gente que vai ter vida assim, tem gente que não, cara. Tem gente que não vai casar.
Tem gente que não vai para a faculdade. Qual o problema? Tem gente, cara, que vai viajar a vida inteira. Tem gente que não vai viajar. Tem gente que Deus vai deixar em Viçosa. Tem gente que Deus vai mandar para Cantos. Tem gente que vai encontrar o amor da vida aqui nessa igreja. Tem gente que vai encontrar lá em São Paulo, corintiano, ô glória. Tem gente que vai fazer, tem gente que vai mudar, mas as coisas vão acontecer independentemente de você fazer ou não. O problema é que a gente quer encaixar o rascunho na nossa vida naquilo que Deus quer fazer. E muitas vezes o que Deus quer fazer é muito maior do que eu e você estamos pensando ou estamos vislumbrando. Nós queremos encaixar Deus naquilo que nós nos propomos, que a cultura ocidental propõe como vida. Como vida. Tem gente que vai ficar doente, cara. Tem gente que vai ter decepções amorosas gigantescas. Tem gente que vai lutar pra caramba por um trabalho. Tem gente que não vai se encaixar. Tem gente que não vai ser popular. Tem gente que não vai ter filhos. Tem gente que vai sofrer pra caramba com essas coisas. Mas eu quero te dizer, nenhuma dessas coisas, elas são grandiosas como o nosso Deus é para nós. Se nós aprendermos a perseverar em Deus e acreditar que Deus, Ele está usando de tudo isso, que Ele tem o controle sobre as mãos dEle, e que nós possamos nos realizar nele, a nossa vida será plena, tendo ou não tendo aquilo que nos disseram que é a vida para ser vivida. Quem é que pode dizer para você o que você deve viver? Eu conheço gente que tem uma vida de Doriana que é infeliz, que usa de viagens para o mundo inteiro para tentar cuidar do coração, e o coração está ainda triste, que usa de poder, que usa de fama, que usa de popularidade para tentar substituir um sentimento que só Deus pode curar. Eu não sei você, mas eu já senti em alguns momentos da vida, será que é só isso, Deus? Será que é só isso que Deus quer para mim, para você? Que nós caminhamos aqui, que a gente tem um carro, que a gente tem uma casa, que a gente tem isso, que a gente tem aquilo. Será que isso vai preencher o nosso coração verdadeiramente? O convite à perseverança é entender que o amor de Deus, Ele é maior do que qualquer promessa desse mundo para a felicidade. O amor de Deus, o amor que preenche o meu e o seu coração, que as drogas não preenchem, que as riquezas não preenchem, que o sexo não preenche, que os filhos não preenchem, que o carro não preenche, que a casa não preenche, que as viagens não preenchem. O Espírito de Deus, Ele quer preencher a nossa vida aqui e agora. Já tive em casas maravilhosas em que a alegria não está lá, em que eu não queria ficar lá. Parecia que eu estava num hotel 5 estrelas, com tudo muito bom, mas o lugar era horrível, era oprimido, cara. Já tive em lugares tão simples que eu não queria sair de lá. Eu falei, gente, eu quero ficar aqui, que é aqui que está a glória de Deus. Nós precisamos romper e aprender a lidar com o sofrimento. Qual que é a cosmovisão cristã do sofrimento? O que Deus quer? O que Deus quer falar com Jesus? O Tim Keller tem um texto muito que eu gosto pra caramba, já li esse livro. Ele é bem bom, ele chama Caminhando com Deus em Meio à Dor e ao Sofrimento. Muito bom o livro. Ele diz assim: se você crê em Jesus e descansa em seus braços, o sofrimento estará para seu caráter, assim como o fogo está para o ouro. O sofrimento estará para o seu caráter, assim como o fogo está para o ouro. A dor, ela tem uma potencialidade incrível de te transformar numa pessoa melhor. Vou tirar a espiritualidade. Se você aprender a lidar com a dor no seu trabalho, você vai ter, cara, perspectiva incrível no futuro. Só que você tem que entender que o que você está fazendo hoje vai dar resultado daqui 5, 10 anos. O que você está fazendo hoje, você vai ter resultados no longo prazo. Ninguém faz isso. Investimento bolsa de valores. A pandemia, todo mundo virou especialista em bolsa de valores. Aí a turma chegava, o José e tal, falou, cara, esse trem não é assim que funciona.
Um amigo meu falou assim, você joga lá para mim? Você sabe mexer com esse trem? Você joga lá? Eu falei assim, rapaz, você está enganado, porque não é jogo não, tá? Não, é jogo? Claro que é. Você compra umas ações lá, depois ganha. Eu falei assim, vai nessa. Eu estou nesse mundo aí desde 2008. A crise lá, comecei a estudar isso, mercado de capitais lá atrás. Nunca investi. Na época, para investir no mercado de capitais, precisava ter um corretor. Hoje em dia você compra um aplicativo lá, a galera faz. Mas não é assim, as coisas funcionam para o longo prazo. Você cria valor no longo prazo. Então as pessoas são assim, viram agora a onda é bolsa de valores. Aí a bolsa caiu, agora a onda é fazer bet. Vamos investir no bet. Isso não é investimento, isso é jogo e você perde dinheiro, tá, galera? Isso é jogo. É igual jogar na Mega Sena, né? É jogo. Jogo, não tem fundamento nenhum. Vamos agora criptomoedas, vamos agora para NFTs. Na época que saiu NFT, eu falei, galera, cuidado com isso. Isso é esquisito. A galera tá ganhando NFT, tá falando que custa muito dinheiro. Essa coisa muito doida. Os meninos lá da faculdade falaram, professor, como é que faz? Falou, eu não mexo com isso não, porque eu sou velho. Eu acho que isso é muito esquisito, não tem tangibilidade, e para mim é ruim. E tal, aí a galera NFT, agora não é isso mais não, agora vamos comprar isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer assado. Ninguém está pensando em criar rotinas, em criar investimentos bastante densos, corretos, estudar para aquilo, para no longo prazo obter resultados. Ontem apareceu no Instagram para mim, um menino de 18 anos, falou assim, tem 2 anos que eu estou na bolsa, olha aqui, eu tenho uma Ferrari, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho assado, se você quiser arrasta o botão aqui para cima que você vai conseguir. Eu falei, valeu. Tá certo, né? Com S. Tá certo. Se você quer ter um bom trabalho, invista hoje. Persevere hoje. Ah, Josiel, mas eu tenho 20 anos. Sabe quantos anos eu entrei na faculdade? Eu entrei com 20 anos. Na verdade, eu fiz faculdade, Viçosa. Eu não conseguia. Eu tomei 2 pau no vestibular. Tinha 17, 18 anos, estudava pra caramba. Tomei pau no vestibular e eu falei, gente, meu mundo acabou. E aí eu falei, e agora? Não fiz. Aí o segundo eu tomei pau de novo. Aí eu fui na FDV. Falei, quer saber? Vou pagar a FDV e vou estudar. Aí era lá no ângulo, a FDV. Olha como é que as coisas são incríveis. Isso foi em 2006. Tem tempo, tô velho, né? 2006 eu sentava na biblioteca do ângulo e estudava. Estudava cálculo lá na biblioteca do ângulo e eu olhava a reta da UFV. Aí eu e um amigo meu falava, a gente vai entrar nisso ainda. E eu continuei estudando para a prova de transferência. Aí eu sentei lá, cara, olhando para aquilo, para a reta. Passa-se não sei quantos anos, sou professor da universidade desde 2016 e tal. Fui esses dias lá ver a escolinha da Laura. Onde eu volto? Na tal da biblioteca, onde eu sentava. E olhava a reta e falava assim, um dia eu vou entrar aí. Isso deve ter 15 anos, sei lá. Tô ruim de matemática. 2006 para 2023. Mais ano, hein? 17 anos. Tô velho. Foco nas coisas. Eu quero ser um ótimo vendedor. Dedica-se. Eu lembro hoje o Alexandre postou lá um negócio do TikTok do trecho da palavra. Quanto tempo os meninos estão dedicando aos trechos da palavra? Perseverança no trabalho te dá resultados de trabalho. Só não confunda com isso. Que tem gente que é muito próxima e não tem nada de Deus. Consegue captar a mensagem? Se você prega prosperidade, você esquece. Porque, biblicamente, isso é parte da mensagem. Mas eu quero te dizer, se nós começarmos a dedicar em Deus a nossa felicidade e encontrar nele o nosso caminho, Jesus, Ele é capaz de fazer com que todas as coisas venham ser favoráveis nesse sentido. José, mas se não for favorável, você vai estar guardado no Espírito Santo. Mas a mensagem é essa? Não, a mensagem é para você perseverar. Perseverar mesmo quando não parece ter resultados. Perseverar mesmo quando tudo está ruim. Mesmo quando as pessoas te chamam de louco. Mesmo quando as pessoas acham que você está fazendo não vai dar resultado. Se você encontrar em Deus força para todos os dias acordar, se dedicar e buscar a Ele de todo o seu coração, continue. O resultado qual que é? Não sei. Mas importa que o dia você vai ter gratidão a Deus por tudo que Ele está fazendo por você. E eu não tenho dúvidas.
Eu não tenho dúvidas, por tudo que eu já vivi, tudo que eu já vi na vida, por tudo que eu já presenciei, por tudo que eu percebo, que aqueles que buscam ao Senhor de todo coração, se entregam a Ele, se comportam em Deus, Deus Ele sustenta em todos os momentos. Em todos os momentos. Eu já contei aqui na minha vida, quando eu passei no concurso aqui para o UFV, eu achei que eu tinha chegado no ápice da minha vida. Eu tinha acabado de comprar um apartamento, eu tinha um carro que eu queria. Na época era o Civicão. Era o carro que eu sempre sonhei ter. Eu entrei no carro, rapaz, você não sabe a alegria que me deu aquilo. Eu falei, gente, isso era 2015. Entrei no carro, falei, gente do céu, zerei a vida, né? Minha mulher grávida, eu tinha chegado de Lavras, falei, agora eu vou cuidar da saúde e cuidar de Deus, porque eu já conquistei o que eu queria. Aí eu entrei na faculdade com 19, aí eu tinha obrigação de terminar rápido. Na minha cabeça eu fiz tudo em 10 anos, aí eu fiz meu doutorado no tempo da faculdade, fiz em 2 anos, 10 meses meu doutorado, que era fazer em 4. Aí fiz a correria da vida, mas acabei com a minha saúde. Aí eu pensei, poxa, chegou a hora, né? Zerei a vida. Deus foi lá e falou assim, vou te puxar mais para perto de mim. Vou te puxar para perto de mim, porque não é isso que eu quero, essa linearidade. Você vai aprender a viver uma nova perspectiva. Você vai cuidar de uma criança diferente. Você vai precisar de ir para outros cantos. Você vai precisar de buscar em mim força. Quantas vezes a gente acorda diariamente. Olha, eu olho os meus filhos, amo meus filhos, tudo. Mas todas as vezes você vai na fisioterapia, que você vai aqui, você vai ali e faz, Deus, obrigado, porque o Senhor tem a porção na minha vida, que o Senhor não desistiu de mim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixou eu desistir de tudo. Confesso, já confessei isso aqui, que em alguns momentos nós ficamos atordoados. O que está acontecendo? Planejamos tudo bonitinho. Já contei isso aqui também. Talvez tenha que contar de novo, início de ano. Quando encontrei Cris com 19 anos, ela falou para mim, nós vamos caminhar juntos. Eu falei, o que você quer, menina? Ela falou, eu quero alguém que caminhe ao meu lado de mãos dadas por toda a vida. Eu tinha 19 anos. Eu tinha uma bicicleta, ela tinha uma bicicleta. Eu tinha um monarcão daqueles bem gostosos de subir a Gomes Barbosa. Fazia um estágio que o endemoniado do cara que me dava estágio fazia eu bater ponto em algo que não existia. Eu enchia de blusa de manhã, cara, no inverno. Enchia de blusa, pegava a bike, ia lá no Centro Treinar, na Funarb. Não tinha ninguém naquele lugar, a incubadora de empresa era lá naquela época. Chegava lá suado, sentindo frio, igual um doido. Eu tinha que bater ponto. Não tinha ninguém na empresa. Eu tinha que bater ponto e ficar lá sem o que fazer, porque o cara não me dava, mas eu tinha que ir lá. Tinha que viver aquilo. Eu precisei ficar separado da Cris no noivado, ela foi para o Rio fazer mestrado. Eu tive que ficar separado da Cris, casado no doutorado, fiquei 3 anos fora, fiquei 2 anos em Lavras, 1 ano em Juiz de Fora. E eu achava que tudo aquilo tinha acabado. Só que eu cheguei à conclusão num dia da minha vida, depois dos meus 30 e tantos, falei, Senhor, se não for o Senhor, o que será da minha vida? Sabe, essa conclusão nós precisamos de ter, olhar para Jesus e falar, Senhor, se não for o Senhor, o que será da minha vida? Não importa se você tem tudo, se você não tem nada, mas se você tem Jesus, o seu coração é guardado nele, você tem força para lutar. Força para lutar, gente. Por que o texto fala em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino dos céus, as demais coisas serão acrescentadas? Porque se você tiver em Deus, seus sentimentos, a sua psique vai estar guardada em Jesus, você vai ter força para acordar, você vai ter força motriz para ir atrás das coisas, para trabalhar. Porque primeiro, o reino de Deus está sendo glorificado. São 3 aprendizados específicos sobre que a tribulação traz para nós. Primeiro, a tribulação é o único caminho para a glória. Foi assim com Cristo e é assim para todos nós. Aceite a dor. Quer um conselho para esse ano? Aceite a dor. Aceite a dor. Aprenda a lidar com a dor. Tem um nível de dor que você sustenta, que você segura, sabe? Não é assim lá na academia? Você tem que segurar? Vitória. Você tem que sentir uma dorzinha. O cara que está aí na academia todo dia não sente nada, bicho, está fazendo nada, tá? Você está fazendo fisioterapia e está cuidando da sua respiração. Você tem que sentir dor, acostumar com a dor. É assim, acostuma com aquilo. Você fala com os caras marombeiros, você vê, não, rapaz, isso aqui é até bom, eu gosto disso. Assim, você é sadomasoquista, mano. O cara está grandão, por quê? Está acostumado com a dor.
Então aceite, ela é o único caminho para crescer. Quer músculo? Dor. Fissura um músculo, não é assim? Me ajuda o pessoal da educação física. Para você ter hipertrofia, primeiro você tem que machucar o músculo, dar nutriente para ele, a coisa vai ao tempo crescendo, ganhando volume. Assim é na vida. Crescer dói, aprender dói. Aprenda a lidar com a dor. Segundo, a tribulação pode levar à maturidade, se a nossa resposta for positiva, e não com raiva e amargura. Tem dois tipos de pessoa que está sofrendo. Vamos falar da academia, né? O cara chega lá, vai primeiro dia, muito engraçado, cara, muito engraçado. O cara vai lá, pega todos os pesos do mundo, outro dia está andando assim, ó. Porque não sabe passar pelo processo. Pega pezinho pequenininho. E olha o cara pegando muito peso. Quer saber? Vou pegar também. O cara arrebenta de ácido lático o corpo inteiro. Porque ele não está preparado para aquele peso, não é? Se ele vai aos pouquinhos, aí ele começa, não vou precisar, não, esse negócio de academia. O cara paga 1 ano. Eu brinco que academia é um negócio feito para ninguém ir. Porque você vai lá, paga o plano anual e não vai. Quem nunca fez isso, né? Eu já fiz. Você paga o plano anual, não, vou pagar que é mais barato. Aí, bom, você não vai. Então, o cara reclama, ele desiste. Mas se ele vai lá, passa pelo processo, dia após dia, faz o exercício e tal, daqui a pouco ele está indo bem. Porque ele aceitou de forma positiva. Aceite os processos. Aceite seu patrão. Aceite, né? Casamento, sabe como é que ele amadurece? Na dor. Sério, na discussão, na conversa. Eu sou de uma geração, nós somos homens, de uma geração que a gente tem que parar com esse papo que homem não conversa. Conversa com suas esposas, cara. Isso é dos nossos pais, nossos avós que falavam assim. Nós somos uma geração que entendemos que somos sacerdotes do nosso lar. Senta, mano, chama a sua mulher, conversa com ela, resolva os seus problemas. Ah, mas eu estou esperando a minha mulher orar. Ore você. Estou esperando a minha mulher ir lá na igreja, clamar você. Vou chamar o pastor para resolver meu problema. Que pastor que nada, irmão. E vai você. Chamar discipulador. O que discipulador vai fazer, mano? Vai tomar partido, cada um vai ficar com raiva do outro. Para com isso, resolva. Senta, chama, conversa. Sente a dor da conversa. Seja homem, seja mulher. Dói. Tem dia que a Cris me chama, amor, eu quero conversar. Eu falo, Jesus do céu, não dá para ser amanhã, não. Mas tem dia que eu chamo ela. Vem cá, você não gosta de conversar comigo? Você não gosta de me chamar? Vou ter uma conversa chata com você. Eu não estou curtindo isso aqui não. Que história é essa? Isso não é legal. Criação de filhos, a gente tem que, de vez em quando, sentar. Falar, amor, está dando doce para os meninos. Fala, amor, então. Ou, você está fazendo isso. Precisa disso, precisa daquilo. A gente senta, a gente conversa. Contas. Cara, acabou essa época, gente. Irmão, eu estou falando para jovem aqui, vamos amadurecer. O cara pega o dinheiro dele, faz o que for. Para com isso, velho. Conversa com a sua esposa. Conversa com gente que está 30, 40 anos casado, você vai ver. Você vai ver que teve conversa. Eu quero chegar nos 50 anos de casado, amando a minha esposa, não sendo amigo dela. Entende? Não quero chegar com 50 anos, olho para minha esposa e falo, não, quero desejá-la. Quero que ela me deseje sexualmente. Mesmo que eu precise de algumas ajudas, né, menina? Não ligo para essas coisas, não. Mas eu quero amá-la. É o amor. Talvez vai ser outra forma de amor, mas eu quero chegar lá. Já viu casais velhinhos se amando? Porque tem conversa, tem diálogo. Casamento só cresce com diálogo, com conversa chata, com conversa que é ruim. Casamento não só se faz com festa. Casamento precisa de ter autoridade dentro de casa. E a autoridade é Cristo. Amar a Cristo sobre todas as coisas. A sua esposa vai te amar, você vai amá-la, você vai cuidar. Tem hora que a gente é rude, tem hora que a esposa também precisa de conversar. Então a gente tem que se ajustar. Isso é demoníaco, gente. Essa história que homem não fala nada. Para com isso, senta, conversa, dê atenção. Precisamos disso. Depois que tem filho, então, aí que precisa ainda muito mais. Eu tenho 3 meninos, então na correria, vou para lá, vou para cá e tal. Pega um, pega outro, faz. Cara, é de 7 horas da manhã a 8 horas da noite sem parar. Na hora que dorme, é a hora que tem para bater um papo. Às vezes está cansado, pá, mas tem que conversar. Dor, busque isso, resolva. Ah, seu pai e sua mãe, se você não é casado,
converse. Se a conversa tiver que ser chata, puxe o assunto com seu pai e sua mãe. Obedeça. 3, a tribulação é o melhor contexto para se ter certeza do amor de Deus. Crente que está vivendo uma vida calma, pode saber que está rolando algum fio desencapado aí. Conexão com Deus, o diabo está à espreita, irmão. E ele existe. Ele está querendo oportunidade para tentar você. Ah, mas José, eu sou muito tentado. Parabéns, você está indo bem. Resista, busca em Deus força para lidar com isso. Ah, mas eu sou muito isso, eu sou muito aquilo. Você está buscando em Deus força para perseverar cada vez mais e melhorar. Nós somos obras em construção. Não busque uma vida tranquila, busque uma vida em Deus. Para isso eu preciso perseverar, eu preciso caminhar em Jesus. Entenda que as promessas sobre nossas vidas são fruto do amor de Deus para nós. Mas esse amor de Deus, ele imputa em eu crer que Ele me amou primeiro. Implica em eu achar, eu entender que Deus, Ele vai fazer isso para mim. Que Deus vai cuidar de mim. Que Deus vai fazer. Ah, já viu pessoas crentes demais, dá até raiva, né? A luta está grande, então, mas Jesus é comigo. Aí você vai conversar algo ruim com ele, fala, não rapaz, mas Deus está sendo bom demais. Mas Deus está fazendo aquilo porque Ele está inundado, aprofundado em Deus. A gente tem que deixar essa vida superficial. Então, eu quero dar 3 conselhos finais e terminar essa mensagem. Para que nós possamos viver uma vida perseverante em Deus, quero te convidar, primeiro, a concentrar no que é mais importante quando você passar no meio da adversidade. Está passando adversidade? Falta de emprego, falta de saúde, falta de namorado, namorada, luta dentro de casa, aquilo, assado, parari, pororó, distância, o que mais? A gente pode dar nome aos bois, né? Luta, pecado, né? Mente atordoada. Concentre-se, que é mais importante. Dê prioridade. Prioridade é sentar, fazer pré-temporada e tentar entender o problema. Normalmente é gatilho. É gatilho. Meu demônio que atenta a minha vida chama doce. Aqueles trenzinhos que você vai ali na frente à universidade. Doce de leite ninho, Ferrero Rocher, aqueles molinhos por cima assim de Nutella. Porque tem um demônio na vida da gente. Qual que é o meu gatilho? Muito carboidrato. Quando eu como demais, é verdade, sabia? Como carboidrato, me dá vontade de comer mais doce. Aí eu quero mais. Aí eu paro de comer fibra, salada. Entenda seus gatilhos. Ah, José, eu tenho problema com pornografia. Às vezes o que você está comendo aí está te levando lá. Às vezes o que você está comendo de amizade. Imagina que você tem amizade com o mundo demais. Os caras só falam de mulher, cerveja e você está lá lutando. Eu não. Sou crente em Jesus. Você está no meio do povo que só fala mulher, cerveja. Só manda mensagenzinha de pornografia, de insinuação sexual. O cara está, rapaz, na luta diária. Assim, meu Deus, não pode ver nem revista da Avon. E o cara está lá mandando mensagenzinha errada. Sai dessas amizades, cara. Saia, mano. É o gatilho que você está indo para pornografia. O cara, eu não vejo pornografia de jeito nenhum. Porque você está todo dia no lugar que tem isso, mano. Sai do ambiente. Ah, você vai orar 50 vezes, mas se seus amigos são aqueles lá, saia. Arranque o olho. Arranque a amizade. Ah, eu fofoco demais. Ah, eu tenho isso demais. Saio das amizades. Eu gasto demais com dinheiro. Porque tem gente que fala assim, tá muito agitado, nervoso e tal, parte para pornografia. O outro cara vai comprar as coisas. Tem gente que é assim, sabia? Pega o cartão de crédito no Bank, blum, vai jogando. Não, só R$30 a mensalidade, divide de 12 vezes. Beleza. Aí vai outro, só R$30, puf, 12 vezes. Só R$30, puf. Chega lá, tem 15 mensalidades, 15 prestação de 30 em 12 vezes. Gatilho, mano, isso é errado. Você está gastando dinheiro errado. O outro tem para comer, né? Tipo eu tenho que evitar. Tá na luta, tá com o dia atordoado, enche a cara na comida. Então vai lá, gasta 50 conto no lanche, mano. Tira dinheiro dentro de casa. O salário mínimo tá difícil.
O dinheiro está curto, você vai fazer compra. Na hora que você tiver vontade demais de comer, eu te convido a ir no mercado fazer uma compra para dentro de casa. Você vai ver que sem conta você não compra nada. Aí falta dinheiro dentro de casa porque o gente boa está gastando com hambúrguer, está gastando com pizza, mano. Vai passar dificuldade a vida inteira. Então eu tenho que entender as coisas. Se eu gosto de gastar dinheiro demais, prestaçãozinha, promoçãozinha, para de andar com gente que gosta de prestaçãozinha, promoçãozinha. Faz uma agenda de não gastar. Não adianta você orar para não comprar promoçãozinha. Você tem que descobrir o que está te fazendo gastar. Às vezes é só amizade. Tem que falar, sai de mim. É assim, mano. Vocês estão rindo porque eu sei como é. É verdade. Funciona assim. Às vezes você tem luta com essa questão da fofoca. Acontece. Você junta com a turma, você viu o que o cara pregou lá no domingo? E daí, meu filho, o assunto, ó. Aí você começa com a coisinha pequena, já está falando mal do pastor Marcos, lá nos Estados Unidos. Aí aquela nuvem, aí você senta no culto, você não consegue prestar atenção. Deus não faz a obra na sua vida. Assim é em todos os relacionamentos. Tem que tentar identificar, não adianta só ficar orando, não. Agir. Agir para mudar. Amém? Cara, vou falar outra coisa. O cara às vezes tem uma dificuldade, a mulher tem uma dificuldade com bebida alcoólica. Anda só com gente que bebe. Ô, gente, eu passei a faculdade inteira sem ter amizade. Sabe por quê? Uma coisa simples, eu não bebia. Eu não bebia, e não dava. Eu tinha uma cota aqui no Campestre que eu vendi. Vou contar para você por quê. Eu tinha algumas amizades lá, mas os caras iam para a sauna, depois ia beber cerveja. Não rolava. Eu vendi minha cota. Aí os caras me falaram, oh, rapaz, não tem cota mais, não rolou mais. Faça algo que doa em você para que você viva. Aprende a lidar com a dor. Que é a questão do desamor. Você desapega de alguém. Não é aquele cara lá, tem um pastorzão aí que fala sobre o destino. Como é que chama aquele homem lá? Mendiano, pregador, coach, como é que chama? Tiago Brunet. Ele fala isso, que tem pontos que você tem que abandonar coisas do passado para ir para frente. Ah, mas eu quero perseverar em Deus, mas você continua com as mesmas amizades fofoqueiras, com as mesmas amizades da promoçãozinha, com as mesmas pessoas da pornografia, com as mesmas pessoas da bebida, com as mesmíssimas atitudes, não vai adiantar nada e você está orando em vão. Desculpa, é uma oração tola, se eu não mudo minha atitude. Eu preciso, para ser perseverante, eu preciso mudar minha atitude, cortar coisas que vão doer em mim. A partir do momento que eu corto coisas, doa, cara, você vai viver outra nova vida. Você vai viver o novo caminho que Cristo tem. Você vai perceber, por exemplo, Deus está falando, então vamos, estou igual assembleano. Você tem uma dificuldade, você quer viver, por exemplo, você tem um sonho na sua vida, tipo, quero viajar o mundo. Você convive só com gente que viaja o mundo para tudo quanto é lado, você não tem condição. Menino de Deus, isso dá uma tribulação na cabeça, porque a pessoa, tipo assim, ela faz aquilo tudo, para ela não custa nada. Antigamente o pessoal seguia as novelas da Globo, para ver o Leblon. Eu lembro da primeira vez que eu fui no Rio de Janeiro, fui no Leblon, eu vi até as musiquinhas do Manuel Carlos, da Bossa Nova, né? Porque a gente via as novelas. Hoje em dia se chama Instagram. Às vezes você não está pecando em seguir aquele influencer. Só que esse cara te influencia a gastar dinheiro que você não tem, com a vida que você nunca vai ter. Cuidado. Tem gente que tem maturidade, outros não. Vive insatisfeito com a vida, porque quer ter o que aqueles influencers têm. Quer ter o corpo que o influencer tem. E aquele corpo que os influencers têm, não é um corpo natural. Tem muito procedimento estético, né? Tem muitos recursos ergogênicos, para não falar outro nome. O pessoal da educação física sabe o que é recursos ergogênicos. E a gente quer viver aquilo. Talvez isso está te fazendo sair da presença de Deus. Eu estou falando algo aqui que eu percebo que é um problema geracional. A gente olha o influencer, ministérios. Quantas vezes a gente vê aquelas pessoas naqueles ministérios maravilhosos, highlights de uma vida, que não é a realidade.
E a gente olha para aquele ministério e fala: Jesus, eu quero um ministério, Senhor. Senhor, eu vou tirar o meu calçado, vou levar no púlpito, vou levantar todo mundo, fazer um momento profético, e o Senhor vai mudar a minha vida. Ela é legal, é bonitinho, mas virou moda. Estou falando sério, gente. Busque o que Deus quer para você. Deus pode usar a mim, pode usar você, a nossa vida aqui em Viçosa, Minas Gerais, para reverter toda a situação do mundo. Mas primeiro nós precisamos entender quem é Ele, precisamos aprofundar nele. Muitas vezes Ele quer que nós sejamos usados aqui, agora, na nossa família. Às vezes Deus te chamou, igual Abraão: vou te dar uma promessa, você vai ser famoso, a sua família vai ter como as areias do mar, você vai ser milionário, você vai ser isso, alcançar gente top do mundo. Mas talvez Deus vai te chamar como Noé, para salvar somente sua família. Enfia esse povo dentro da arca, pelo amor de Deus, e salva ele. Ser grande para Deus não é ser grande para o mundo. Ser grande para Deus tem a ver com se aprofundar nele. Vai para o teu quarto, fecha a porta, e o Pai que te vê em segredo, Ele vai receber as suas orações, o seu clamor. A vida não é linear como a gente pensa. Nós precisamos aprender. A tribulação é o melhor contexto para ter a certeza de Deus. Então, concentre-se no que é mais importante. Segundo, penúltimo, a experiência, o sofrimento não tem de ser algo inútil. Ela pode ser uma forma crucial, ainda que dolorosa, de vivermos de forma plena. Por mais que doa, continue. Persiste. Está doendo? Persiste na dor. Persiste. Falamos tanto de resiliência, falamos tanto dessas coisas. Persista. Está doendo? Continue. Busque em Deus novamente. Continue. Tenta. Vai tentando. Errei, Senhor. Você tem a graça do Espírito Santo sobre a sua vida. Continue. Por último, o sofrimento, quando proporcionado pela sua escolha por Cristo, propõe uma responsabilidade, mas também oferece uma oportunidade. Primeiro, o sofrimento propõe uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? De você ser servo de Deus aqui na terra, de você representar a Cristo aqui na terra, de você seguir a Jesus, de você caminhar com Jesus. Mas propõe uma oportunidade. Oferece a oportunidade qual? Uma vida mais que abundante, uma vida mais que normal. É você ser dos céus. Hoje eu estava lendo o 8º conselho, acho que é o 7ª ou 8ª carta do Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Eu tenho um livrinho, aí eu de vez em quando eu leio as cartas, porque quando você lê tudo de uma vez, eu já li, você se perde, mas é muito bacana, carta por carta, de vez em quando você lê, porque é pequenininha, né? Aí eu acho que é a 7ª ou 8ª carta, e o diabo mal danado vai falar pro diabinho, que um dos melhores, mais eficientes métodos, efetivos métodos de tirar a atenção do paciente, que somos nós, do inimigo, que é Deus, é a ansiedade. O melhor método de te tirar do foco de Deus é a ansiedade. Porque você fica tentando controlar a ansiedade. Fica controlando a ansiedade demais. Nossa Deus, eu tenho que fazer isso. Cadê Deus? Você perde o foco em Deus, porque você está ansioso demais. Por isso que a palavra fala: chegue a mim, seja ansioso, venha a mim. Nós precisamos de ir ao Senhor. E eu creio que nós seremos desses que não retrocedem. Amém? Quero encerrar, fique de pé. Queria que os meninos viessem aqui cantar essa música nova, que linda, maravilhosa. Hebreus 10, 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A fé deve ser o fundamento da nossa perseverança. E lá no verso 6 do capítulo 11, eu te convido a chegar em casa e ler o capítulo 11 de Hebreus, que vai falar da galeria dos heróis da fé. No verso 6 ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe, que recompensa aqueles que o buscam. Amém? Que Jesus fale ao seu coração neste ano de 2023.
que essa mensagem possa ir muito mais do que eu imaginei, que você possa perseverar em Jesus.